Olá, meu nome é Tiagão, sou o responsável pela curadoria do evento. Vocês vão conferir agora a exposição Arte de Rua Mudando Vidas. A exposição é o resultado de uma semana de oficinas em que artistas locais, com jovens do Janguruçu e da Barra do Ceará, produziram 20 telas de forma colaborativa. Cada tela foi feita com várias mãos e muitas histórias. Boa exposição! Essa é a primeira parte do díptico Telefonema, que foi feito junto com os jovens do Cuca Barra. Partiu de um desenho que eu tinha no sketchbook, que mostrei para eles, eles se interessaram da gente conseguir fazer. No primeiro dia rolou como se fosse uma oficina de grafite e pintura de parede, pintura com os pincéis, com os rolos, para eles se adaptarem aos materiais. E a partir de toda essa informação visual que tinha lá, a gente usou as texturas para jogar o nosso desenho final por cima. E essas texturas, elas aparecem junto com esse homem sentado telefonando para alguém. Essa é a segunda parte do díptico Telefonema, que fiz junto com os jovens do Cuca Barra. A gente partiu de uma oficina de desenhos aleatórios com grafite, spray, pincéis e rolinhos, para eles aprenderem a utilizar esses materiais. Aí, a partir daí de um desenho do sketchbook, a gente fez nossa figura, que a trabalhamos com cores complementares vermelho e verde. Olá, meu nome é Zé Vitor, eu sou artista visual. A segunda tela produzida aqui no Cuca Barra, a gente apresentou também uma figura feminina, dessa vez com intervenção nos olhos. Essa imagem trouxe um conceito de ser quem você quiser ser sem rótulos, por isso que os olhos estão desconfigurados de uma forma que você não consegue identificar. A imagem está repetida 3 vezes para criar uma harmonia visual interessante, sempre em tons de azul e rosa, criando esse contraste entre os tons e os elementos de letreiros que eu trouxe para poder harmonizar junto com a obra. Olá, meu nome é Zé Vitor, eu sou artista visual. A primeira obra que a gente representou aqui no Cuca Barra foi também construída no conceito junto com os alunos. No primeiro dia eu pedi que eles me passassem palavras e memórias que eles tinham. Nessa tela a gente quis apresentar um sentimento de liberdade, como uma jangada em alto mar, que foi uma memória trazida por um dos alunos que é surfista e está sempre em contato com o mar, e outra uma mulher, também representar a liberdade feminina dentro da arte, que é super importante. A turma é majoritariamente feminina e a gente trouxe esse conceito para dentro da nossa obra. Eu sou Lúcia Sacoleira, sou arquiteta, artista visual. Nessa obra a gente continuou brincando um pouco com a questão da pandemia, colocando o elemento casa, né? Então são pássaros dentro de casa, pássaros voando, gente sentada em cima da cabeça, e é isso meio que falar um pouco do que aconteceu, assim, de coisas que aconteceram na pandemia. Tá perfeito. Eu sou a Lúcia Sacoleira, sou artista visual. Pensei a obra para falar um pouco de liberdade, um pouco da pandemia, de um jeito mais lúdico, e os pássaros são uma forma um símbolo que eu encontrei de falar disso junto com os alunos. Meu nome é André Nodo, eu sou artista visual, e essa segunda obra feita aqui no Cuca Barra, ela é uma obra abstrata, feita totalmente em conjunto com os alunos. Todas as formas, escolhas e cores foram batidas com eles, foram entendidas com eles. E é uma obra muito especial para mim, porque realmente eu sinto que todo mundo se envolveu. E tem esse envolvimento numa pintura abstrata, numa pintura que não tem uma forma específica,
para mim é uma coisa muito grande, assim, ter esse entendimento sobre um sentimento, sobre algo que não dá para ser entendido de uma maneira rápida, e conseguir com que todo mundo fizesse isso junto, para mim é uma grande vitória. A obra real é essa. Olá, meu nome é André Nódoa, sou artista visual, e essa primeira obra do Cuca Barra, ela, como a obra do Cuca Ujanguru-Sul, também é um corpo contorcido, tentando se encaixar numa forma. Eu quis trazer esses desenhos com esse mesmo significado porque foi o que esses desenhos foram escolhidos nos últimos momentos assim, do dia e da finalização do projeto. E eu queria escolher eles com a vivência que eu tive com os alunos, né? Então, foi o meu entendimento de todo esse processo, assim. São esses corpos se encaixando em lugares, tentando buscar o espaço, tentando se entender e com isso, tentando se comunicar. Oi, eu sou a Laura Holanda, sou artista plástica. Essa foi a primeira obra executada no Cuca Barra, junto aos meus alunos da oficina. Por incrível que pareça, essa obra passou por vários e vários problemas, refações, crises existenciais, os alunos não sabiam exatamente o que eles queriam, e eu também queria dar muita liberdade, então a gente utilizou essa paleta de cores com salmão, um pouquinho de azul, que são tons que eu já utilizo bastante nas minhas obras. A gente estuda também um pouco da anatomia feminina, trazendo essa representatividade também das mulheres pretas, né? A gente trouxe uma vulva preta, que é para ocupar bastante os espaços, e eles gostaram bastante da proposta também. A gente fez experimentação com colagens, com folhas de papel ofício, tintas, criando essa textura e essa sobreposição em cima de outros elementos mais abstratos. E eu gostei bastante. Oi, eu sou a Laura Holanda. Essa foi a segunda obra feita aqui no Cuca Barra com os alunos. E eles utilizaram de alguns elementos para criar sobreposições com spray, também deixando eles bem livres para criar o background. E eles aqui fizeram uma sobreposição de alguns stencils, testaram cores, degradê. Ficou bem interessante o resultado, inclusive com algumas técnicas que eu nem eu mesmo utilizava, também me surpreendi bastante. E aqui a gente fez uma espécie de caça-palavras com frases e palavras que representavam eles, assim, enfim, acho que vocês olhando, vocês conseguem identificar algumas, né? Mas também alguns significados em árabe, porque alguns deles são descendentes de árabe, e eu deixei que ficasse muito fluido para eles e que eles se vissem, sabe, na obra, no resultado final. E ficaram cores bem saturadas, em contraposição com preto, gostei bastante também. Essa obra, como vocês podem ver, é a nossa segunda obra aqui no Cuca Ujanguru-Sul, criado coletivamente comigo e os alunos da oficina. O nome dela é Um Sol para Cada. A gente testou várias formas, dentre elas o círculo, dentro de algumas técnicas para que ele ficasse um pouco mais uniforme, padrão. A gente colocou também algumas padronagens, a gente utilizou uma paleta de cores que os próprios alunos escolheram, inclusive eu abri mão de escolher a paleta de cores porque eu queria entender o que estava na cabeça deles. E acaba que a gente se surpreende bastante com a combinação, saindo um pouco do óbvio. A gente utilizou também formas, contraformas, o preenchimento, bastante acabamento, que eles curtiram bastante fazer e perceberem também, né, o quanto eles eram capazes de fazer um bom acabamento, de finalizar uma obra, e ficaram muito felizes também com o resultado, assim como eu também fiquei. Eu sou a Laura Holanda, eu sou artista plástica. Essa é a nossa primeira obra executada aqui no Cuca Ujanguru-Sul, ela ainda não tem título. A gente utilizou algumas padronagens, também cores primárias, utilizamos também frases de impacto, o nome nos alunos, eles queriam muito colocar a existência deles, tanto que uma das falas é "eu existo", de modo que eles pudessem gritar para o mundo um pouquinho da essência de cada um.
A gente colocou alguns elementos também que eles mesmos escolheram, algumas coisas mais abstratas, como uma coisa em expansão, um universo que se expande. E eu deixei eles muito livres para que eles criassem um background, de modo que ficasse também a identidade deles, com alguns elementos também dentro da personalidade do meu trabalho, dentro do traço do que eu já faço. E eu gostei muito do resultado, porque ficou bem experimental e eles curtiram bastante fazer. Meu nome é André Nódoa, sou artista visual. E essa segunda obra que fizemos aqui no Cuca Janguru-Sul teve uma entrada muito grande dos alunos. Ela é uma obra mais abstrata, mistura o figurativo com o abstrato, mas foram feitas todas com base nas formas e nas ideias que os alunos conseguiram apresentar, expor, e a gente conseguiu lidar durante essa semana inteira, né? É uma obra abstrata, ela tem muito mais sobre sentimento do que realmente uma explicação para dar, né? Fala muito mais sobre a convivência e sobre essa semana inteira de embates, de ideias, de várias mãos trabalhando na mesma pintura, de escolhas de cores. E todas essas estruturas eu espero que deem algum tipo de emoção, né? Que deem algum tipo de resultado. Olá, meu nome é André Nódoa, sou artista visual, e essa primeira obra aqui no Cuca Janguru-Sul é um corpo contorcido tentando se encaixar, né? Seja na própria tela ou seja nas formas que estão tentando pressionar ele, né? Eu não vejo como homem ou mulher, a minha tentativa é fazer algo dúbio, e essa primeira obra tem poucas cores. Ela é uma obra figurativa, bem direta, e é uma sensação, né? Tento trazer uma sensação de um corpo tentando se instalar, e esse embate dessa instalação desse corpo nesse espaço que não foi feito para ele, dá em arte, dá em algo maior, dá em algo que pode se elevar ao entendimento e às ideias. Eu sou Lucy Sacoleira, sou artista visual. Nessa obra a gente brincou um pouco com a questão do mantenha a distância, né, do espaçamento. Então são 3 pássaros, cada um na sua janela e com vontade de voar. Eu sou a Lucy, assino meu trabalho como Lucy Sacoleira, sou artista visual. Quis falar um pouco da questão dos voos, da liberdade, e os pássaros, para mim, simbolizam isso, e a gente pensou em trabalhar os pássaros nessa obra. Olá, meu nome é Zé Vitor. A primeira tela que a gente produziu aqui no Cuca Janguru-Sul, o conceito a gente começou numa conversa inicial com os alunos. A gente foi conversando sobre assuntos que rodeavam a rotina deles, sobre memórias, e a primeira tela a gente resolveu retratar uma garça, que é um animal que estava presente na trajetória da gente aqui, sempre até o Cuca Janguru-Sul. Aqui nos arredores tem lagoas e as garças ficam sempre ao redor das lagoas, e a gente quis representar essas garças voando, para apresentar também o sentimento de liberdade artística, e as cores a gente foi complementando sempre os tons de azuis e rosas para representar um pouco de uma natureza ressignificada. Olá, meu nome é Zé Vitor, eu sou artista visual. A segunda tela produzida aqui no Cuca Janguru-Sul, a gente apresentou uma onça e um rosto de uma mulher. A onça a gente pegou a partir do nome Janguru-Sul, que representa onça grande em uma linguagem indígena, e representamos ela em tons de rosa e azul para representar também a diversidade, que foi uma coisa conversada também com os alunos, um conceito que eles queriam trazer para as obras. E a mulher apresentar também, junto com a onça, essa sensação de coragem e força, que é algo que é sempre presente no dia a dia da gente, que é essa mensagem que a gente queria passar também para os alunos e para quem vê a obra. A gente partiu também de um desenho de um sketchbook que complementava com o outro.
Da mulher, a gente tinha esse que é um homem no céu noturno, com a lua, as estrelas, e ele concentrado, tomando uma bebida. A gente, nessa, não tinha uma pré-definição de cores, então a gente resolveu trabalhar com cores complementares, partindo do lilás e do amarelo. E a partir daí, junto com eles, a gente foi conseguindo adicionar aos poucos as cores diferentes dessas, mas que conseguia criar uma harmonia com o que a gente estava fazendo. Essa obra é a primeira parte de um díptico chamado Dois Tempos, que foi feito junto com os jovens do Cuca Janguruçu. A gente começou a partir de um desenho do sketchbook, né? Eu tinha já essas duas figuras e mostrei para eles, a gente conversou sobre o que é que eles achavam interessante nela e se a gente podia usar como ponto de partida. Aí a partir daí a gente colocou da melhor maneira na tela, fui falando de composição com eles e as cores iniciais que escolhi. Então, trabalhando junto com eles, a gente definiu as texturas, decidiu quando é que a tela estava ficando pronta e quando a gente foi podendo parar de adicionar coisas. E ficou assim, Dois Tempos.